profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Lançai as redes, é o Senhor. Prezado Padre Aguinaldo, que alegria e que graça poder estar aqui na sua companhia para celebrarmos juntos esta Eucaristia, nesse lugar tão sagrado, tão importante a todos nós. É uma alegria também, e por meio desta Eucaristia, o nosso agradecimento ao reitor desse santuário, o Padre Paulo, que nos acolhe também juntamente com o Senhor. No Evangelho que nós acabamos de proclamar, o Evangelho de João, o evangelista nos apresenta algo fundamental para a nossa fé. E esse algo fundamental é que Jesus ressuscitado vem ao nosso encontro. É Jesus que toma a iniciativa, é Jesus que quer vir até nós. E este encontro, esse desejo do Senhor fica claro no Evangelho quando Pedro e os outros discípulos tomam a iniciativa
de voltar a pescar. E é lá, no meio da pesca, no meio dos seus afazeres, que eles testemunham que Jesus ressuscitado está vivo, que Jesus está no meio de nós. É Jesus que vai ao encontro dos seus discípulos, e é essa presença misteriosa de Jesus que traz a nós a graça necessária. E isso se expressa na leitura, porque eles lançaram a rede, talvez a noite toda, e nada pescaram. Mas quando Jesus, no meio deles, se faz e se apresenta, a pesca se torna abundante. É a presença de Jesus ressuscitado que faz a diferença nas nossas vidas. É a presença de Jesus ressuscitado no cotidiano de nossas vidas que é o verdadeiro milagre. Eu acho que esse lugar é um lugar propício, é um lugar próprio para a gente falar desse milagre, essa presença de Jesus ressuscitado. E essa presença de Jesus ressuscitado se fez de maneira esplêndida, extraordinária na vida do nosso querido Padre Donizete. A vocação do Padre Donizete não foi outra, a não ser de ser ele um testemunho da presença de Jesus ressuscitado. Aonde o Padre Donizete chegava, Jesus ressuscitado estava com ele. E essa minha afirmação se justifica nos inúmeros milagres que esse homem fez por meio de Jesus. E é interessante que muitos deles aconteceram no cotidiano da vida, no cotidiano, de uma forma muito simples. Eu gostaria aqui de destacar um milagre do Padre Donizete que expressa essa presença de Jesus ressuscitado no nosso meio. Todos nós sabemos que o grande jornalista Joemir Bertin é daqui da cidade de Tambaú, não é? E ele, como uma pessoa da cidade, do seu tempo, conheceu muito de perto o Padre Donizete. Mas ele mesmo, Joemir Bertin, conta que quando ele era criança, ele sofria com o mal da gagueira. E na época não se admitia ao grupo escolar crianças que tinham esse tipo de problema. Então ele conta que a mãe dele, não é, que conhecia muito de perto o Padre Donizete, falou para o padre: Padre, vê se o senhor dá um jeito no meu filho, ajuda ele precisa estudar. Então, diz o Joemir Bertin que toda tarde, diz que o Padre Donizete, após horas de jejum, tomava a famosa sopa de quiabo. Diz que todo dia ele tomava, esse era o alimento dele. E diz que o Padre Donizete disse: olha, quando for lá para as 6 horas da tarde, chama ele para ele vir jantar comigo. E o menino foi. E o Joemir Bertin descreve a cena, dizendo que não tinha nada demais. O padre colocou 2 pratos na mesa, um para ele e outro para o menino, e começaram a tomar sopa. E o padre começou a conversar com ele, normalmente, nada demais. Diz que o padre não fez nenhuma oração, só para agradecer os alimentos, e conversaram. E depois que conversaram, o menino voltou para casa.
E quando chegou em casa, a mãe começou a investigar, não é? Perguntou, e aí, como que foi lá? E ele começou a dizer, né? O padre foi, me serviu uma sopa, e a gente conversou, e ele perguntou o que eu quero estudar e do meu futuro. E nesse cotidiano da vida, nessa vida tão simples, a mãe não se deu conta que o menino não gaguejava mais. Mas quando ela percebeu, foi aquele alvoroço, não é? Poxa, ele não gagueja mais. Mas a beleza dessa história está aqui numa conversa trivial, num simples jantar, por meio do testemunho da vida do padre Donizete, Jesus ressuscitado se manifestou na vida desse menino, que se tornou um dos grandes jornalistas brasileiros. Eu termino também essa pequena conversa com você, lembrando um outro fato cotidiano da vida do padre Donizete. Isso quem me contou foi uma paroquiana nossa, que conheceu o padre Donizete, dizendo que ela morava em Cajuru, aqui do lado, e vinha aqui. E quando chegou aqui, o padre Donizete disse que era um homem muito severo, com os costumes e as tradições, onde mulher sentava de um lado e homem do outro. E ela não se ateve a isso, se assentou do lado dos homens. Mas foi o motivo para o padre falar no sermão. E ela percebeu que o sermão era para ela. Bem, ela logo falou assim, desculpa aí, estou do lado errado. E foi para o lugarzinho dela. Mas ela conta que o padre já não mais tinha aquela aglomeração de pessoas, mas que depois, do lado de fora, ele sempre cumprimentava e acolhia as pessoas. Foi nesse interim de tempo em que o padre acolhia as pessoas do lado de fora dessa igreja, que um pai chegou. Um pai suplicando pela sua família. Um pai com o coração preocupado. A sua mulher não falava mais. A sua mulher há muito tempo não expressava uma palavra. Então ele chega ao padre Donizete e diz a ele, padre, por favor me ajude. Padre, a minha esposa não fala mais. E isso está causando na nossa casa grandes problemas. Então o padre olhou para ele e disse, o que o senhor está falando? Ele disse, a minha esposa não fala mais. E ele, brincando com o senhor, disse assim, mas como que a sua mulher não fala? A sua mulher não fala porque você não deixa. Brincando. Então, o padre Donizete vira-se para essa mulher e diz, fala aí para ele ver o que você está falando. E a mulher, milagrosamente, começou a falar. Queridos irmãos, queridas irmãs, por que eu vos conto essas histórias? O padre Donizete foi, é e será um testemunho vivo da presença de Jesus ressuscitado no nosso meio. É no cotidiano da vida que Jesus se manifestou na vida desse santo sacerdote. É lá, no cotidiano da sua vida, no comum das nossas vidas, que Jesus ressuscitado quer se manifestar. É lá, na tua casa, no teu trabalho,
na lida de cada dia que Jesus ressuscitado se faz ver. No instantezinho de silêncio, do seu modo e da sua maneira, eu convido você a acolher no coração esta palavra. Eu convido você a pedir a Deus essa graça, para que lá no cotidiano da sua vida, quando faltar o peixe, quando faltar a fala, quando faltar o amor, que você possa se encontrar com Jesus ressuscitado. Ó Deus, que ornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja e a devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Adiutori nostri nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Dominus vobisco, oremus Deus universam transum creatura exista, prestimo legem, et voluntatem tuam, et sapientitia per Cristo Domino nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, morte semper. Amém. Vamos aplaudir o Padre Donizete. Viva o beato Donizete! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus Cristo, bom pastor ressuscitado! Viva! O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por